Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos começar pelo campeonato francês. Temos a equipe do Nantes enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Nantes é a 16ª colocada do campeonato francês com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Mônaco é a 3ª colocada do campeonato francês com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre elas, houve uma vitória para a equipe do Nantes, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Mônaco para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Borussia Dortmund é a 6ª colocada do campeonato alemão, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Bayer Leverkusen, nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Bayer Leverkusen é a 2ª colocada do campeonato alemão, com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre elas, 2 vitórias ficou com a equipe do Borussia Dortmund, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Bayer Leverkusen. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Pela segunda divisão da La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Granada enfrentando a equipe do Burgos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Granada, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Granada é a 8ª colocada, com 33 pontos ganhos. A equipe do Burgos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Burgos é a 16ª colocada, com 26 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, ficou com 2 vitórias para a equipe do Granada e 1 empate. Melhor opção para esse encontro, vamos de partidas de gols. Partida acima de 1,5. Liga da Bélgica. Temos a equipe do Style League enfrentando a equipe do Kortrijk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ligier, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Ligier é a 10ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Kortrijk, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Kortrijk é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória ficou para a equipe do Ligier, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Kortrijk. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato italiano. Temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Como. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe da Lazio é a 4ª colocada, com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Como, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Como é a 16ª colocada, com 18 pontos ganhos. Essa equipe já se confrontaram por uma vez e a vitória ficou para a equipe da Lazio. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Lazio para vencer. A Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Rayo Vallecano é a 12ª colocada do campeonato espanhol, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo, dos últimos 5 jogos, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Celta de Vigo
é a 11ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias ficou com a equipe do Celta de Vigo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Auxerre enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Auxerre, empatou 2 e perdeu 3. Já a equipe do Auxerre é a 9ª colocada do campeonato francês, com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Lille, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Lille é a 4ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Auxerre, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Lille. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Lille para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do West Ham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Pelo campeonato inglês, a equipe do Aston Villa é a 8ª colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Pelo campeonato inglês, a equipe do West Ham é a 14ª colocada, com 23 pontos ganhos. Já como se trata de uma Copa e a melhor campanha tem sido a do Aston Villa, vamos de casa. Aston Villa para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, vamos de ambas equipes marcam. Lazio vs Como, casa. Lazio para vencer. Auxerre vs Lille, vamos de fora. Lille para vencer.